Após sair do escritório do Duque, Sylvia caminhava na direção do jardim. Ela estava visivelmente irritada com a conversa que acabou de ter com o pai. Mesmo o jardim estando bonito e mostrando um sol incrível, ela não parecia se importar. Até que parou por um tempo, fechando os olhos, pensava que iria cuidar da saúde mental e não se estressar. Porém, a protagonista congela quando ouve a voz da Irene falando com Cedric. Enquanto Irene caminhava no jardim com seu irmão Cedric, ela olhou para o lado. Ao fazer isto, notou Sylvia e ela, radiante, gritava por sua irmã. A protagonista ficou assustada quando viu os dois, por isso deu um leve aceno com a mão. Irene devolve o aceno e comenta com a irmã que eles tiveram a mesma ideia e pergunta se ela quer caminhar junto. Sylvia se assusta com o convite inesperado da irmã. Ela olhou para Cedric, pois ela estava bem com Irene, mas não sabia se o irmão iria aceitá-la. Cedric devolve o olhar para Sylvia e não diz nada. Irene ficou incomodada, achava que a irmã poderia ter se irritado com o convite. Sylvia corre para se explicar, dizendo que ela gostaria, mas não queria deixar Cedric desconfortável. Com aquele comentário, Cedric não disse nada, porém, Irene achava um absurdo, eles eram irmãos, e ela achava que nenhum deles ficariam desconfortável perto dela. Com os olhos brilhantes, perguntou se Cedric concordava, o que deixa o jovem sem reação aparente. Sylvia ficou de boca aberta, achava que Cedric estava tentando ela se contradizer. Porém, a irmã Irene estava satisfeita, parecia uma criança de tão feliz. E o cenário daquele dia estava realmente muito bonito, com incríveis borboletas azuis voando. Irene, animada, andava em meio às borboletas, perguntava a Sylvia se ela gostava delas. Cedric olhava com desconforto para aquelas borboletas, pois apesar de serem bonitas, já tinha passado maus bocados com elas. Elas eram borboletas que carregavam veneno, que causavam uma extrema coceira e inchaço por todo o corpo. E era por causa daquela memória que aquelas borboletas não pareciam nada delas para Sylvia. Sempre que teve a ideia de pegar uma borboleta de perto para que Irene pudesse ver. Porém, Irene não queria que ele pegasse, pois se sentiria mal pelas borboletas. Mesmo assim, Cedric insistia em pegar uma apenas para que ela olhasse de perto. Porém, quando Cedric estava próximo de pegar uma borboleta, a protagonista gritou. Contou a ele que as borboletas eram venenosas e não deveria tocar nela. Com o apelo da irmã, o jovem parou imediatamente e ouviu ela dizer que o veneno causava inchaço. Agora, a protagonista observava a expressão séria que o irmão fazia, achava que ele estava chateado. A protagonista sabia que Cedric e a Sylvia tinham uma história conturbada, por isso achava que ele não iria acreditar. Quando ela ouviu que o irmão entendia e que acreditou nela, ela arregalou os olhos. Agora Sylvia estava incrédula, não acreditava que Cedric realmente tinha ouvido o conselho dela. E não era só isso, agora ele olhou para ela com olhos amistosos. Enquanto a irmã Irene fica de boca aberta, achava que Cedric que tinha se arriscado muito por ela. Vendo que Sylvia realmente salvou ele de uma situação difícil, passando pela irmã, Cedric agradeceu à protagonista. Sylvia pensava que era aquele tipo de convivência com os irmãos que a Sylvia original gostaria de ter tido. Mas, fechando os olhos e sorrindo, esperava que Sylvia pudesse sentir agora toda aquela emoção. O dia estava lindo e aquela era a primeira caminhada deles como irmãos. Depois da caminhada, Sylvia voltou para o quarto e se jogou no sofá. Agora ela estava entediada. Mas dá um pulo de imediato quando ela lembra que tinha várias coisas para fazer. Ela precisava começar com o preparo de todas aquelas ervas medicinais. Enquanto ela preparava, Belle entrou rapidamente no quarto, avisando que Vicente havia passado ali mais cedo. Depois que Sylvia ouviu de Belle que Vincent queria levá-la novamente ao palácio principal, ela estava decidida a ficar no Palácio Oeste. E aquela informação pegou Belle desprevenida. A empregada regalava os olhos, não acreditamos. Mas a protagonista estava decidida, ela realmente gostou daquele lugar e se sentia mais confortável ali. Belle, apesar de não concordar, respeitava a decisão de sua senhorita. As coisas estavam quase todas prontas, porém a senhorita pediu que Belle buscasse água. Enquanto isso, ela foi separando os outros ingredientes.
Belle queria ajudar com mais do que simplesmente buscar água e pediu à senhorita que deixasse ela fazer algo. Sylvia estranhou o pedido da empregada. Belle notou que a reação de Sylvia foi estranha, porém a empregada prometeu que não iria atrapalhar. A protagonista entendia que as duas já tinham um laço de amizade, por isso deixou. Ainda no quarto, ela explicava para Belle como faria para ajudar. Quando Sylvia elogiou Belle dizendo que ela aprendia muito rápido, a jovem ficou levemente corada. E quando Belle quis saber qual era a finalidade das ervas, a protagonista pensou um pouco. Belle, ao ouvir que a senhorita não estava doente e era apenas um uso pessoal, ficou muito satisfeita. A protagonista olhava para a empregada toda satisfeita e pensava que Belle era mais que uma simples empregada, era sua amiga. Depois da conversa, as duas começaram a produzir o elixir que a protagonista precisaria. Sylvia usaria em segredo aquela porção, não iria roubar a ideia da pessoa geniosa que descobriu o elixir. Ela pensava que só precisaria usar o suficiente para garantir o futuro. Depois dela se preocupar com o elixir, mandou o chefe fazer muitas comidas deliciosas. E agora Trevor estava na mesa com ela, comendo aquelas maravilhas, porém o rapaz se sentiu um pouco apreensivo. Se sentir envergonhado porque quando comia, o tempo todo tinha a sensação de estar sendo observado por Sylvia. Ela estava o tempo todo encorajando o rapaz a comer, queria que ele ficasse forte e alto como nas memórias da Sylvia. Ela olhava para ele e pensava que fazia apenas uma semana, mas ele parecia bem mais saudável. Trevor perguntava àquela senhorita por que ela não comia, ao invés de ficar apenas observando ele. Ele já estava ficando irritado, pois apenas queria que ele comesse e não comia nada. Enquanto ele gritava com aquela senhorita, Belle chegou e colocou com força mais uma cesta de comida. Depois, segurando algo para fatiar o pão, olhou de forma sinistra para Trevor e avisou a ele que não falasse assim com sua senhorita. Em seguida, Belle deu um belo sermão àquele jovem, pois achava a atitude dele mal criada. Enquanto isso, Sylvia admirava o jeito com que Belle sempre cuidava de sua segurança. Após aquela refeição, a protagonista procurou um lugar calmo. Para tomar sua xícara de chá, aquela bebida deixava com que ela ficasse mais calma. Enquanto isso, Trevor ainda estava na mesa, se deliciando com alguns. A protagonista sentada admirava Trevor comendo. Ela achava que em pouco tempo ele seria o forte cavaleiro das lembranças de Sylvia. Pensava que já estava na hora de dar o próximo passo, por isso colocou a mão na mesa e chamou por Trevor. Ela assustou ele quando chegou muito próximo e perguntou a ele se ele gostaria de ser a escolta dela. Com tanta proximidade dela, o jovem acabou ficando avermelhado. Ela contou a ele que fez o pedido porque achava que ele tinha um grande potencial. Quando ele perguntou como ela sabia disso, ela simplesmente mudou de assunto, perguntando se ele gostava de espadas. A atitude dela deu certo, pois o semblante dele mudou totalmente ao ouvir falar em espadas. Com isso, ele lembrou de sua infância, quando sua brincadeira favorita era brincar de espadas. Porém, ficou calado um tempo antes de responder que gostava de espadas. Depois, melhorou um pouco o semblante, chegando até a sorrir um pouco. Sylvia dizia que ele poderia aprender a usar uma espada e se tornar um cavaleiro. Para um jovem que estava na rua, agora estar em um local chique como aquele era um sonho. Dando um passo na direção de Sylvia, ele disse que faria tudo o que ela quisesse. Isto fez com que os olhos azuis de Sylvia ficassem cheios de luzes quando olhava para ele. Aquele jovem na frente dela prometia de fazer o melhor para sempre defendê-la. Ela estava satisfeita, pois ele parecia estar muito determinado. Eles saíram dali e foram para a área de treinamento dos cavaleiros da Casa de Atlante. Aquele jovem mal podia acreditar que estava no local onde os cavaleiros treinavam. Ele olhava tudo ao redor e parecia estar muito admirado, enquanto Sylvia apenas observava a felicidade daquele jovem cavaleiro. A protagonista ficou muito animada quando viu o Sir Joseph e chamou a atenção dele para ela. O homem se virou para ver quem estava chamando por ele, avisou que visitantes não eram permitidos. Uma jovem disse que não era uma visitante. O cavaleiro ficou assustado. Foi por mais que observassem, não achava que conhecia ela. Sylvia, colocando a mão no ombro, disse que ela tinha mudado um pouco nas últimas semanas.
Quando o homem olhou aqueles olhos azuis intensos, que era característica da família real, notou que estava de frente com a senhorita Silvia. Ela estava radiante, muito diferente e cumprimentava aquele cavaleiro de forma educada. José foi pedir desculpas àquela senhorita por não ter reconhecido ela de imediato. E quando o cavaleiro notou que os seus discípulos estavam rindo, ele apenas lança um olhar muito curioso na direção deles, pede para que parem com as gracinhas. Jovens cavaleiros levam um susto após aquela bronca. Aquele complexo era grande e muito bem organizado e todos obedeciam ao cavaleiro Joseph. O homem queria saber o que fazia aquela senhorita estar naquele local. Ela avisou que tinha um pedido para fazer, era sobre o treinamento de trevas. E quando ela coloca as mãos no ombro do rapaz, ele simplesmente fica com os olhos arregalados de susto. O cavaleiro também ficou assustado, não sabia quem era aquele garoto, pois nunca tinha visto ele antes. Sylvia apresentou o rapaz, disse que aquele era Trevor, ele era um talento notável. E gostava de lutar com espadas, contou que ele cresceu brincando com elas. O jovem fica furioso e pergunta à senhorita Sylvia o que ela estava fazendo. E ela pede para ele ficar calado e confiar nela. O cavaleiro pede desculpas, porém interrompe a conversa dos dois. Quando Sylvia ouve o cavaleiro dizendo que achava que não seria possível treiná-lo, ela sabia que deveria tomar suas atitudes. A princesa, fitando o cavaleiro Joseph, anunciou com firmeza que ensinar Trevor a manejar uma espada era dever de um verdadeiro cavaleiro. Com a mesma confiança, declarou que Trevor se tornaria sua escolta e por isso precisaria ser habilidoso. O cavaleiro, ao ouvir Sylvia afirmar que fortalecia Trevor para que a protegesse, compreendeu que, ao fazê-lo, ele também protegeria a família Atlante. Sylvia percebeu que o cavaleiro começava a perder a paciência. Era o momento de insistir um pouco mais. A pressão aumentou tanto que Joseph levou a mão ao peito e avisou, com voz tensa, que não poderia ensinar ninguém que não tivesse jurado lealdade à casa Atlante. Com serenidade, Sylvia confirmou que, ao tornar-se sua escolta, Trevor havia jurado lealdade não apenas a ela, mas também à sua casa. Agora, o cavaleiro ouvia dos próprios lábios da senhorita que, se Trevor era fiel a ela, também seria fiel à casa Atlante. Contudo, Joseph já escutara muito daquela jovem ousada e advertiu que a brincadeira havia ultrapassado todos os limites. Sylvia, conhecendo o coração daquele homem, assumiu um semblante entristecido e insistiu uma vez mais. Colocando as mãos à frente do corpo, como se o nervosismo a dominasse, falou em tom suave para que apenas a ouvisse. Ela o escolhera porque ele era o melhor entre todos. O cavaleiro, comovido pelas palavras, permaneceu imóvel, pressionando os lábios em silêncio. Tentando ainda dissuadi-la, propôs que ele mesmo selecionaria um cavaleiro adequado para ela. Ao escutar isso, Sylvia sentiu o desespero crescer dentro do peito e adotou uma nova estratégia. Determinada a não perder uma negociação tão preciosa, agarrou o braço de Joseph com força. Segurando-o firmemente, afirmou que sua vida dependeria daquela decisão e que agia não por impulso, mas por convicção. Naquele mesmo campo de treinamento, diante dos olhares atentos, Sylvia jurou, em nome da Casa Atlante, que Trevor era um rapaz digno. O cavaleiro, virando-se para ela, tentou compreender a razão de tamanha determinação. Com súplica nos olhos, ela pediu que ele não virasse as costas para Trevor sem antes testemunhar suas habilidades. Fitando-o com tristeza genuína, declarou que estava implorando. O semblante de Joseph transformou-se completamente, incapaz de suportar a visão de uma senhorita da Casa Atlante em súplica. Aos olhos de Sylvia, naquele instante, o mundo pareceu brilhar mais intensamente. Meio contrariado, o cavaleiro cedeu, afirmando que observaria a habilidade dos jovens. Sylvia assustou-se quando ele completou que o faria apenas depois do exame de entrada. Tomada pela felicidade, a jovem se atirou nos braços de Joseph e o envolveu em um abraço apertado. O cavaleiro, por sua vez, sentiu uma ternura profunda pela garota que tanto insistira. Parecia até mesmo mudo, pois, embora sempre rigoroso, tratava Sylvia com incomum delicadeza. Desde muito tempo, Joseph sabia que protegeria aquela menina, mesmo quando ela não estivesse ao seu alcance.
Além disso, seu juramento era claro: proteger a senhorita Sylvia a qualquer custo. A protagonista sabia que Sylvia carregava a culpa de incomodar o capitão dos cavaleiros. E ainda que a protagonista não fosse Sylvia, também sentia no fundo do peito uma admiração sincera. Virando-se, Joseph arremessou uma espada na direção de Trevor, sinalizando que ainda era apenas um treino. Anunciou então firme que avaliaria as habilidades do jovem em combate direto. Enquanto Trevor firmava as mãos no crabo da espada, alguns cavaleiros murmuravam que o capitão estava sendo severo. Porém, um sorriso discreto surgiu no rosto delicado de Trevor, pois apenas a protagonista conhecia a verdadeira transformação daquele rapaz. A mudança ficou evidente quando ele, com alegria, desembainhou a espada, deixando para trás toda a fragilidade que antes marcava seu semblante. Quando Trevor ousou chamá-lo de velhote, Joseph respondeu com um sorriso torto que assim que o jovem se tornasse seu discípulo, ele próprio se encarregaria de corrigi-lo. O rapaz, com ousadia, replicou que antes disso deveria se preocupar em vencê-lo. Sylvia, à beira da preocupação, temia que Trevor, embora confiante, provocasse demais o capitão. Mas o jovem, irradiando confiança, tranquilizou-a, pedindo que apenas se sentasse e observasse. Já posicionado para o embate, declarou com determinação que derrotaria o homem à sua frente e faria dele seu professor. Joseph abriu os braços e aconselhou o jovem a lutar por sua própria vida. Aceitando o desafio, Trevor segurou a espada e avisou que terminaria tudo com apenas um único golpe. Tentando provocar o adversário, o cavaleiro zombou, dizendo que seria difícil acertar um golpe com aqueles braços tão frágeis. Ao ouvir o comentário, Trevor se irritou profundamente, lembrando que o cavaleiro ainda o acusava de ter se escondido atrás da senhorita Sylvia logo ao chegar. Sentindo-se humilhado, o jovem ergueu as mãos de forma desajeitada e exigiu que o cavaleiro retirasse o que havia dito. Sylvia, ao ouvir as palavras de Joseph e perceber a reação de Trevor, compreendeu que ele estava se deixando afetar emocionalmente. Com os olhos cerrados, Sylvia refletia sobre o que aquele jovem teria enfrentado para, no futuro, tornar-se alguém tão arrogante e frio. Enquanto isso, o jovem partia para o ataque de forma impulsiva, enquanto Joseph apenas observava, imóvel. Mesmo usando apenas um braço e sem empunhar a própria espada, o cavaleiro conseguiu conter o ímpeto de Trevor com facilidade. Ao perceber o fracasso, o jovem olhou para o cavaleiro, tremendo e rangendo os dentes de frustração. Joseph manteve as provocações e afirmou que, se não fosse inteligente, ao menos deveria ser ágil. Vendo que Trevor não conseguia dominar seus instintos, Joseph decidiu dar uma lição ao rapaz. Para isso, utilizou alguns pontapés e socos, golpes comuns na vida de qualquer cavaleiro. No entanto, Joseph não o agredia apenas fisicamente, também o atacava verbalmente, chamando-o de incompetente e patético. Após diversos golpes, o jovem já estava prestes a cair. Quando finalmente tombou, o capitão Joseph olhou para trás e declarou friamente que Trevor estava acabado. Inicialmente, Trevor apenas ficou deitado no chão, sem esboçar qualquer reação. Apesar da dor, não considerava os ferimentos graves. Lembrava-se de sua infância e acreditava já ter passado por situações piores, como quando era ignorado e expulso dos lugares a pontapés, sem sequer poder se defender. Contudo, agora era diferente. Não aceitaria mais ser tratado daquela forma. Foi por isso que ele se levantou, segurando novamente a espada, só que agora com ainda mais fúria. Joseph se surpreendeu ao notar a determinação no olhar do jovem. Trevor segurava o cabo da espada como se toda a sua existência, passada e presente, dependesse daquele instante. Ao fazê-lo, seu olhar se cruzou com o do capitão dos cavaleiros, firme e sereno. Joseph sorriu, pois sabia que estava diante de alguém com um futuro promissor. Mesmo ciente da derrota, Trevor moveu a lâmina de sua espada bem próxima ao rosto de Joseph, num gesto de pura obstinação. O cavaleiro experiente apenas fechou os olhos, reconhecendo que o que mantinha o jovem de pé era pura força de vontade. Em seguida, Trevor caiu, segurando a espada com firmeza.
Seus ferimentos já não lhe permitiam manter-se em pé, porém sentia que havia cumprido seu objetivo. A protagonista, que havia observado tudo, ficou apavorada, sem compreender exatamente o que havia acontecido. Correu até Trevor tentando ajudá-lo, espantada com a tenacidade que ele demonstrava, mesmo inconsciente. Foi então que percebeu algo que a deixou sem palavras. Mesmo caído, ele não soltava a espada. Diante disso, Sylvia começou a lacrimejar, tomada por raiva e remorso, rangendo os dentes. Aproximou-se do jovem e o abraçou contra o próprio corpo, procurando acalentá-lo. Apertando-o com força, sussurrou ao ouvido dele, pedindo perdão por sua imprudência. Em seguida, aos berros, acusou Joseph de crueldade por ter maltratado Trevor daquela forma. Entretanto, o cavaleiro apenas sorriu, pois sabia que o jovem, apesar dos ferimentos, havia passado por uma prova difícil e demonstrado grande valor. Mesmo inconsciente nos braços de Sylvia, Trevor estava bem. Mais calma, a protagonista olhou fixamente para o cavaleiro e disse que não queria desculpas, mas sim que ele cumprisse o que prometera. Pelo semblante de Joseph, parecia ter se esquecido do acordo anterior. Ainda assim, a protagonista fez questão de relembrá-lo. Caso Trevor perdesse, ele se tornaria seu mestre. Com os olhos serenos, Joseph respondeu que entendia e que cumpriria o combinado. Após isso, aproximou-se lentamente da jovem. Ao perceber que ele iria carregar Trevor nos ombros como um saco de batatas, Sylvia gritou, aflita. Contudo, Joseph a tranquilizou, afirmando que cuidaria bem do rapaz e que em breve ele estaria recuperado. Acrescentou ainda que agora Trevor era seu aluno e por isso deveria levá-lo consigo. Sylvia ficou paralisada, sem saber o que fazer, enquanto via Joseph se afastar levando Trevor. Apesar de estar assustada com a forma como ele estava sendo carregado, instantes depois seus olhos se encheram de ternura, pois agora tinha certeza de que o jovem teria um futuro garantido. No fundo da alma, ainda emocionada pelas lembranças, Sylvia agradeceu silenciosamente a Joseph.